Pai do Senhor, irmãos, Deus abençoe. A paz do Senhor para vocês, que você possa ser abençoado através dessa palavra. Esse é o meu canal, você pode se inscrever nele, clica no sininho das notificações, manda um joinha se você gostou desta palavra que nós vamos agora transmiti-la para a glória de Deus, amém? Então essas são as informações. Eu gostaria de ler para vocês o texto, o evangelho que escreveu João, capítulo 14, escrito dessa forma assim: que o coração de vocês não fique angustiado. Vocês creem em Deus, creiam também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu já lhes teria dito. Pois vou preparar um lugar para vocês. Amém? Só esses dois versículos, para não tomarmos muito tempo, a palavra rápida, mas objetiva, e Deus vai falar com você. Eu tenho certeza que Deus vai te surpreender. Quero falar para você de um momento em que Jesus, ele chama os discípulos. Provavelmente essas instruções elas são condicionadas ao momento da ceia, a última ceia, né, no cenáculo preparado, provavelmente. E é ali que Jesus dá indícios do seu mártir, que o Filho do Homem seria morto, o terceiro dia ressuscitaria. Jesus indica o traidor, Jesus fala de uma morte, Jesus fala de uma série de situações, e aqui ele também promete o Consolador, né? Jesus iria para o céu, preparar o lugar, voltaria para buscar a sua igreja, fala de arrebatamento, volta de Jesus. E aqui fala também do Espírito Santo que vai habitar, ele tomaria o lugar a partir dessa ascensão de Jesus ao céu. Mas vejamos o que o texto nos fala sobre o versículo 1, né? Um versículo muito conhecido, onde nos fala dessa forma, que o coração de vocês não fique angustiado. Aqui Jesus está falando de um caminho para o Pai. Como é que nós vamos chegar até o Pai? Está falando de um possível arrebatamento, uma vida para o céu. Não existe nenhum tipo de perfeição, se é que eu posso dizer dessa forma, maior do que o arrebatamento. O arrebatamento é a garantia que você teve posse, direitos legais para subir ao céu. O arrebatamento é muito mais do que uma carteirinha de membro, do que um batismo nas águas, do que a Santa Ceia participar. É muito mais do que estar em comunhão com a igreja. É muito mais do que ter um renome, um nome, uma fama, ser um pregador, ser um cantor. Quando se fala de arrebatamento e você faz parte desse arrebatamento, o escritor de Hebreus diz que após a morte segue-se o juízo. Então, aqui há um grande sentido também para aqueles que já morreram em Cristo, né? E os que estão vivos, conforme Paulo disse na sua primeira carta aos Tessalonicenses, falando também sobre esse possível arrebatamento. Mas eu quero falar para você aqui de uma situação futurística. Jesus está dando aqui instruções e ele coloca aqui o futuro e o presente junto para nos mostrar o poder, né, desse Deus que é eterno. Ele não se limita ao passado ou ao futuro. Ele está em todos os ambientes e todos os lugares. Que o coração de vocês não fique angustiado. O que ele está tentando dizer? Ele está dizendo aqui sobre um possível consolo, uma angústia, uma tristeza sem precedentes para a questão do nosso caminho. Muitas das vezes nós vamos andar, muitas vezes nós vamos estar em caminhos, muitas vezes nós vamos estar diante de situações essas que vão nos trazer tristezas, angústias, decepções. Todas essas coisas fazem parte de um caminho para o Pai. Jesus está dando aqui o entendimento que toda a nossa trajetória tem um sentido, tem um endereço. Qual é o endereço? O Pai. A Bíblia diz que ninguém vem ao Pai senão por mim. Jesus disse isso. Então, o nosso endereço é o Pai. E o passaporte, né? A cancela que se abre para chegar ao Pai é Jesus, se é que eu posso dizer dessa forma. Jesus é o mediador, Jesus é o caminho, Jesus ele é a verdade, a vida. Ele diz aqui no capítulo 14, versículo 6, um texto mais conhecido, quase que todos da igreja já ouviram,
e bem conhece os fatos. O que o texto está falando para nós aqui é sobre essa questão importante. Por quê? Porque quando se fala de caminho para o Pai, também se fala de angústia. Então você tem que estar preparado para as angústias, você tem que estar preparado para as decepções, você tem que estar preparado para as crises que você vai enfrentar. Quem garante para você consolo é aquele que te colocou no caminho. Por isso que Jesus está nos dizendo no capítulo 14, e antes de chegar ao versículo 15, que ele já está preparando o consolo. Jesus é o nosso consolo, agora está colocando na responsabilidade do Espírito Santo ser o nosso consolador. Então eu vim dizer para você que por mais difícil que seja o seu caminho, mais difícil sejam as adversidades que você esteja enfrentando, há consolo de Deus para você. Há consolo no meio da luta, há consolo nas perdas, nos lutos, há consolo nas adversidades, há consolo nas crises, nas perseguições, nas traições, nos ventos, nas tempestades. Ele sempre vai dar um consolo. Então você não está sozinho nesse possível caminho, que para você muitas vezes seja caminhos de aflições. Jesus disse, ele dizendo assim, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Ele está dizendo, eu vou te dar consolo para você também vencer. Eu vou te dar força, eu vou te dar amparo, eu vou te dar todas essas condições, porque ele é aquele que cuida de você. Aí ele vai dizendo aqui, vocês creem em Deus, creiam também em mim. Aqui está falando de uma situação desse caminho que é ir para o Pai. Primeiro, que ele dá consolo. Segundo, está falando de uma ligação, está falando de uma conexão entre a divindade, ou seja, a humanidade de Jesus com a divindade do Pai. Jesus está aí encarnado, Deus vivo, como homem, 100% homem e 100% Deus. Então o que é isso? Crer em Deus. Se vocês creem em Deus, creiam também em mim. Então, o que eu quero dizer para você é de uma conexão que é necessária nesse caminho. Ele está falando de uma ligação, de algo melhor para a nossa vida. O homem se torna melhor quando ele está com Deus. Pode perceber, eu acredito dessa forma, que aquilo que é ruim, que passa por mim, o responsável sou eu, é a minha humanidade, que toma o poder, que toma a frente, que toma o meu controle, eu acabo colocando os pés pelas mãos. Mas quando as coisas boas que saem de mim, passam por mim, elas vêm de Deus. Então era isso que Jesus estava dizendo, se vocês creem em Deus, creem também em mim. Ou seja, ele estava dizendo que quando eu tenho a minha divindade, quando eu passo os meus sentimentos pelos sentimentos com Deus, pela trajetória de Deus, Deus habitando em mim, aí eu estou amparado por essa divindade. Então é mais ou menos assim, quando você vê um pregador pregando abençoado, é ele dando lugar para Deus. Quando você vê uma irmã cantando, o irmão cantando e está uma benção, Deus está honrando, Deus está trabalhando, é Deus na vida dele também. Quando você vê alguém expulsando um demônio, é Deus também trabalhando na vida dele. Em outras palavras, nós não podemos fazer nada de bom, nada da parte do bem, se não for através do Espírito Santo. Quando ele está em nós, essa conexão faz uma conjuntura, e aí nós começamos a nos completar, nós nos esvaziamos do velho homem e nos revestimos do novo homem. É mais ou menos aquilo que acontece quando nós estamos fragilizados, fracos, e a gente começa a perder as forças, perder a direção, perder a nossa conexão, e aí nós começamos a entender como é que Deus vai trabalhar. Por quê? Porque a nossa humanidade, ela tem parâmetros muito importantes para você entender o que a Bíblia diz. A Bíblia diz que Jesus, ele passou por essa situação, mas ele não se deixou vencer, ele não se deixou ser traído, ele não se deixou ser derrotado. Por quê? Quando ele vai agora para a ceia do Senhor, diz a Bíblia que ele sabia que era a última ceia, que era a noite mais complicada, vinha pela frente traidor, vinha pela frente o Getsemane, vinha pela frente a cusparada, vinham os açoites, vinha a acusação, vinha a blasfêmia do sumo sacerdote Caifás, o seu parente Anás, vinha agora a cúpula, tanto na Judéia como na Galiléia, com Herodes e com Pôncio Pilatos, mas Jesus estava pronto. Por quê? Porque quando você liga a sua humanidade com a sua divindade, é assim que acontece. Por quê? Porque Deus começa a fazer uma conexão. Jesus sai da ceia, mas ele sai da ceia de uma forma diferente. Por quê? Porque se você olhar para o texto, a Bíblia está dizendo o quê? Que ele naquele momento, ele vai agora sair da Santa Ceia, mas vai cantar um hino. Ele vai cantar um hino. Ele vai agora louvar. Ou seja, quem é que vai cantar
na sua naturalidade depois de uma crise daquele jeito, naquela situação. Vem traição, vem morte, vem desespero, vem angústia, vem suor transformados em gota de sangue. Então o que o texto está tentando nos dizer é que é nesse momento que Jesus vai nos dar algumas lições. Porque quando você crê em Deus e crê em Jesus, o seu lado espiritual, o seu lado do céu, o seu lado divino começa a invadir a sua humanidade. Então ele vai cantar quando ele sai da ceia, ele vai adorar, ele vai louvar. Geralmente nós não conseguimos cantar em meio a tantas lutas que nós estamos enfrentando. Jesus estava dizendo, aí na frente vem guerra, vem adversidade, vem crise, vem decepção, mas eu vou cantar. Então quando você canta, você mostra a sua divindade. Crê em Deus, crê também em mim. Então Jesus estava dizendo, a conexão é feita aquela ligação. A ligação agora está pronta, está dentro desse parâmetro importante. A Bíblia diz que Jesus agora vai passar por Pedro. Quando Pedro agora fala, não, eu não vou me entregar, eu não vou deixar com que certas coisas mudem a minha perspectiva. E ainda que todos te neguem, eu não vou te negar. Ainda que todos te traiam, eu não vou te trair. Então Jesus aqui está dando lições para nós. Que lições são essas, pastor? A lição que Jesus está dando para nós aqui é uma lição tão importante. Por quê? Porque nós vamos começar a entender que naquele momento Jesus chama Simão, né? Hoje o diabo, Satanás, pediu para te cirandar. Eu tive que rogar ao Pai, né? A conexão estava pronta. Por quê? Porque na verdade Jesus estava dizendo, o diabo queria te destruir. O velho homem, o velho Simão queria tomar a frente, a carne, aquela humanidade só da terra. Mas eu roguei ao Pai para que a divindade permanecesse em você, para que você, quando se converter, você vai fortalecer os teus irmãos. Então há momento que nós precisamos estar conectados. Quando a conexão é feita, Deus nos dá livramento. Quando a conexão é pronta, está ligada junto com você aqui na terra, você tem livramento. E Satanás não consegue de nenhum jeito elaborar aquele mal que está já prescrito ou determinado contra a sua vida. O que eu quero dizer para você é que Deus nesse momento está trabalhando na sua vida. Então, se você crê em Deus, crê também em mim, é mais ou menos isso. Você está conectado, né, na divindade do céu com a terra. A sua humanidade dando lugar para aquilo que é mais poderoso, que é o de melhor que existe em você. Você suporta as traições, você suporta as deslealdades. A Bíblia diz que Jesus continua falando aqui, na casa do meu Pai há muitas moradas, se não fosse assim, eu não lhes teria dito. O que é isso? Ora, essa palavra moradas no grego, ela tem um significado de moné, que significa permanecer. Então o que dá a entender é o seguinte, é óbvio que Jesus está falando de uma casa no céu, né? Depois de um possível arrebatamento, uma morada eterna, era isso que ele estava falando. Mas aqui nós temos que entender que a nossa ligação com Deus, a nossa ligação com Deus através de Jesus, ela nos garante o significado dessa palavra, que é permanecer, porque a nossa vida é muito superficial, as nossas mudanças, por isso que essa palavra tem o significado de permanecer. Quem é que nunca teve essas mudanças aleatórias? Nós estamos de repente de um jeito, em um outro momento estamos de um outro jeito, uma hora nós estamos com um perfil, outra hora nós estamos com outro perfil, um momento o nosso caráter é desafiado, a nossa conduta é mexida, e nós precisamos de uma série de situações para permanecer. Então Jesus aqui está dizendo para nós algo importante, porque permanecer é mais ou menos assim. Porque se você for olhar para a Bíblia diz que existem mudanças na nossa vida. O próprio Jesus disse, né? Há momentos que o Filho do Homem não terá morada, não vai ter descanso, não, vai ter que ter mudanças na vida dele. Porque as raposas têm covil, os pássaros têm ninho, mas nós vamos enfrentar as mudanças. Nós vamos mudar as mudanças regionais, as mudanças espirituais, emocionais. Nós vamos enfrentar ambientes desagradáveis. Como a Bíblia diz que o profeta Elias, se você for olhar para o texto, a Bíblia diz que ele enfrentou mudanças, porque ele aparece no cenário como um grande e profeta que foi, na verdade. Mas ele se apresenta dos lados de Gileade, de Tisbe, e a Bíblia diz que ele agora se apresenta, é um grande desafiador do pecado, da apostasia, confronta o rei Acabe.
E a Bíblia diz que Elias agora ele vai se tornar um grande ícone, uma referência. Ele faz fogo descer do céu, mata profetas de Baal, né? E depois disso ele tem que fugir para salvar a sua vida. Ele mesmo diz assim: o que é a mudança aqui? Tem hora que nós estamos dentro desse cenário, e o nosso cenário é esse. Por quê? Ele vence muitas batalhas, muitas guerras, e depois a mudança, né? A fragilidade. Qual era a fragilidade do profeta? Na verdade, a decepção, porque parece que tudo aquilo que ele fez não valeu a pena, né? Não houve conversão, os profetas de Baal morreram, Deus desceu fogo do céu, mas o povo continuou inclinado a Baal. E tem hora que a gente passa por essa situação. Por quê? Ele tem umas mudanças aleatórias. Em um momento, ele está no ribeiro de Querite, sendo sustentado por corvos. E os corvos aqui são os alimentos terrestres, né? O pão e a carne de manhã e à tarde significa alimento de baixo, alimento da terra. Era essa a situação que não era permanente, não permaneceu por muito tempo. Depois disso, a Bíblia diz que ele vai para o território de Sarepta, onde ele é sustentado por uma viúva, e ali ele fica por mais um tempo. O filho da viúva morre, ele ora, Deus ressuscita, aquela coisa toda, né? Aí Deus manda agora ele se apresentar, e depois de tudo isso ele vai para o pé de zimbro, pede um desânimo pega o profeta, ele deseja morrer, ele diz que está cansado, não aguenta mais isso, quer desistir. Quem de nós aqui não somos atacados por essa situação? Em um momento nós desejamos desistir, parar. Em outro momento o profeta agora vai ser visitado por um anjo que dá o alimento para ele, pão assado e água. Ele come, bebe, depois dorme de novo, e agora a Bíblia diz que o anjo volta novamente e fala: vai e anda, porque o caminho é muito comprido. Ele come o pão e bebe a água. Diz o texto da Bíblia que é nesse momento que ele agora vai chegar a uma posição muito importante. Por quê? Porque a Bíblia diz que agora o profeta ele vai receber novamente a água e o pão. Aqui o alimento é do céu, diferente do Querite, que era os alimentos da terra. Por isso que eram 2 refeições diárias. Aqui, com a mesma pão e com a mesma água, ele andou 40 dias e 40 noites. Só pode ser alimento do céu. Então, na casa do meu pai há muitas moradas, independente quais sejam. Não sei se você está me entendendo. Há momentos que você vai passar pelo ribeiro, é uma morada. Há momentos que você vai passar pela casa da viúva, é uma outra morada. Há momentos que você vai passar pelo pé de zimbro, é uma outra morada. Há momentos que você vai viver diante da caverna, dentro da caverna, é uma outra morada. Então, o que o Espírito Santo está nos dizendo é exatamente isso. Fica tranquilo, na casa do meu pai há muitas moradas, ou seja, ele vai te dar uma coisa permanente, mas você tem que estar preparado para as coisas circunstanciais, momentâneas. Essa talvez seja a interpretação. Por isso que Jesus está dando aqui muitas situações objetivas, né? Ele começa a falar que vai chegar uma hora que vai acabar a angústia, você vai dizer: valeu a pena o consolo que ele me deu para suportá-las. Ele vai dizer para vocês: se vocês creem em Deus, crê também em mim. Ele está dizendo: tem que ter uma conexão entre céu e terra, você tem que estar ligado, a divindade tem que tomar o poder da sua humanidade para você poder sobreviver e ser mais um sobrevivente. E depois vai falar: na casa do meu pai tem muitas moradas. Então ele está dizendo para você que, ainda que aleatoriamente você mude de situação, a sua história esteja talvez confusa ou embaraçada no ponto de interpretar o momento, mas Deus está dizendo para você que vai permanecer. A tua história, independente das mudanças, vai continuar permanecendo, porque está escrito, né? Passarão o céu e a terra, mas as minhas palavras permanecem. Então aqui é uma morada eterna, é a garantia daquilo que Deus falou com você, é a garantia da promessa que Deus tem na sua vida. Então receba essa palavra, se inscreve no nosso canal, que Deus abençoe todos vocês, amém?